Obrigado. É uma satisfação muito grande estar uma vez mais aqui na Câmara Americana, uma vez mais nesse prédio, que, de fato, sinalizou e representou uma mudança grande no escopo e no significado do trabalho da AmCham no Brasil. Gostaria de saudar o Hélio, que é o presidente do Conselho da Administração, a Débora Vieitas, que é a CEO, os associados, a imprensa, senhoras e senhores. De fato, nós estamos vivendo um momento da maior relevância e onde nós estamos decidindo o que será o Brasil dos próximos anos e das próximas décadas, em diversas frentes. O fato relevante é que as reformas fundamentais da economia continuam sendo discutidas e avançando no Congresso. A reforma trabalhista vai agora passar pela Comissão Constituição e Justiça do Senado. Vamos aguardar exatamente qual é o resultado desta votação, mas as perspectivas indicam serem positivas, independente do resultado da Comissão de Assuntos Sociais recentemente. Mas, de qualquer maneira, o fato concreto, mais importante, é que o trabalho continua sendo feito, nós continuamos focados e totalmente concentrados em fazer e prosseguir as reformas da economia brasileira. E isto é o que é, de fato, relevante. São reformas que despertam controvérsia, o que é normal, porque são reformas que são importantes em qualquer país do mundo e geram muita discussão em qualquer país do mundo. Muitos se lembram do que foi a discussão de, por exemplo, a reforma da Previdência na Alemanha, né? Depoimentos importantes, inclusive, de executivos alemães no Brasil hoje, exatamente chamando a atenção para esse aspecto. Não há dúvida, portanto, que esta é uma agenda relevante. E é a primeira vez que, de fato, nós estamos enfrentando estas questões estruturais do Brasil. Por exemplo, não devemos nos esquecer que já foi aprovado e é hoje parte da Constituição o teto dos gastos. Quer dizer, isso é um fato concreto. O teto está aprovado, é parte da Constituição, e o que nós estamos discutindo agora é como garantir a execução do teto à frente, a médio e longo prazo. A curto prazo, o teto já está garantido. Agora, é uma norma constitucional que terá que ser estabelecida, terá que ser respeitada. Portanto, é muito importante nós não perdemos de vista esse aspecto. Quer dizer, já houve mudanças muito importantes. O que nós estamos discutindo aqui é exatamente quais são as mudanças fundamentais para assegurar a execução do que já está na Constituição. Vamos, antes de discutir essas questões de fundo, falar um pouquinho sobre os dados de curto prazo, não é? O primeiro importante que nós gostaríamos de mencionar é exatamente o fato de que o consumo do setor privado, sejam consumidores, sejam empresas e etc., pela primeira vez, desde o ano passado, está crescendo mais do que o produto. Aqui é uma medida sazonal desculpa, uma medida dessazonalizada com avaliação trimestral. Então, nós podemos ver claramente como nós temos aqui uma variação positiva. O número de de azul claro é o consumo privado, mostrando claramente
que a partir de 16 ele começa a crescer mais do que o consumo do governo. Não é? Isto é muito importante para impulsionar a economia. Outro dado muito importante é quando nós fazemos a correlação entre a confiança, o índice de confiança, também no azul mais claro, e o PIB da indústria de transformação, comércio e transporte, isto é, fora da agricultura. Não é? A agricultura cresceu muito, está crescendo muito bem, temos esse ano uma safra recorde no Brasil, um crescimento de 22% sobre o ano anterior, então não há dúvida que isso é um sucesso extraordinário, avanço, investimento de capital em tecnologia, etc., pesquisa, desenvolvimento, é uma vitória da economia brasileira. Mas, quando deixamos esse ponto ao lado e olhamos aqui a indústria de transformação, comércio e transporte, nós vamos ver aqui que ela começa também a crescer. Não é? Já cresceu no primeiro trimestre do ano e indicações de que continua. Agora, o que eu estou chamando a atenção nesse gráfico, o azul claro, que é o índice de confiança. Não é? O índice de confiança, ele tem aqui, com uma defasagem, por isso é que nós colocamos aqui uma variação do índice de confiança com 2 trimestres à frente, mas, com esta defasagem de 2 trimestres, existe uma correlação muito clara entre os índices de confiança e o crescimento do PIB da indústria, comércio e transporte. Quer dizer, e nós temos já uma indicação que o índice de confiança está crescendo. Não é? Então, isso é uma indicação, sim, de que nós teremos uma reação continuadamente positiva dos diversos setores da economia, além da agricultura. Contas externas, o fato concreto é que os investimentos diretos no país estão se mantendo e até aumentando um pouco recentemente, como pode-se ver claramente pelo gráfico, e mais importante, não é? O Brasil, como tem um fluxo de investimentos diretos estrangeiro constante, forte, exatamente em virtude da grande presença de empresas globais do Brasil e da relevância do mercado brasileiro para estas empresas, então, estruturalmente equilibrado o fato de que a balança de pagamentos tende a estar equilibrada, os fluxos de capitais, quando o investimento estrangeiro direto compensa um eventual déficit na conta corrente. Não é? Nós já tivemos momentos em que eles estiveram muito próximos nos últimos anos, em alguns momentos até levemente negativo. Agora, se nós olharmos aqui, até abril de 2017, nós vamos ver que o investimento estrangeiro direto no Brasil supera em muito a conta corrente, né? O que significa uma tendência de fluxo positivo para o país muito forte. Evidentemente que isto, se prolongar durante um período maior, né, isso leva, como já levou no passado, à acumulação de reservas. Né? Foi exatamente o que permitiu que o Brasil acumulasse reservas na década anterior. E, em vermelho, nós temos aí a balança comercial, né, mostrando saldos positivos nos últimos meses. Portanto, isto mostra a capacidade de reação da economia brasileira e um dado muito importante, um equilíbrio e uma solidez das contas externas brasileiras. Em momentos como esse, é fundamental este aspecto. Quer dizer, o Brasil já passou fases em que isto, lembramos, era um problema grave. Né? Existia uma frase célebre atribuída a Mário Henrique Simons, não é?
que ele dizia, com a sua verve, que a inflação aleja e o câmbio mata. O que basicamente ele queria dizer é que, evidentemente, a inflação desorganiza a economia, gera uma erosão do poder de compra e etc. Agora é um fenômeno interno relacionado à moeda local, ao passo que as contas externas não. Né? Então, o país que tem déficits crônicos de fluxo de contas externas e queda sistemática de reservas pode, evidentemente, ter problemas sérios. Para vocês terem a ideia, a primeira vez que eu entrei, como relatado pelo Hélio, entrei no Banco Central no começo de 2003, nós tínhamos uma reserva que era um pouco menos do que 30 bilhões de dólares, caindo todo mês. Né? E as reservas líquidas chegaram a atingir 15 bilhões de dólares. Né? E existia um número mínimo com o FMI, que era um pouco menor do que esse, que não poderíamos ter um número menor do que esse, porque o Brasil tinha dívidas e etc., tem um programa de ajuste do FMI. E eu me lembro muito bem que, naquele momento, nós vivíamos uma situação do diretor do Banco Central, entrava todo dia na minha sala para dizer que o mercado estava muito difícil, etc., que nós íamos vender reserva. Né? Todo dia vendia reserva, no começo de 2003. Num certo momento, eu disse a ele, um determinado dia, eu disse, olha, está caindo muito, vamos parar de vender. Mas como? Como parar de vender? Isso vai ser um problema, isso aí o mercado vai entrar em pânico, etc., parar de vender. Eu falei, não, vamos. E vamos dizer o quê? Eu falei, nada, tá certo? O Banco Central decidiu não vender, tá certo? Que não é mais necessário. E, de fato, não vendeu. E, no dia seguinte, o efeito no mercado foi lido como um gesto de confiança. Quer dizer, o governo tinha dado uma demonstração de confiança. Bom, o fato é que, daí um pouco, as reservas começaram a subir e, evidentemente, chegamos a atingir aí valores esses aí acima de 370 bilhões de dólares. Né? A queda da inflação já está levando a um aumento do poder de compra. Se nós olharmos o salário real, variação trimestral, dessazonalizada, anualizada, nós já temos aqui já o número, por exemplo, em abril de 2017, vocês vão ver que, depois de uma queda pronunciada nos últimos anos, do valor real do salário, descontada a inflação, nós já temos o valor do salário real subindo em função exatamente da queda da inflação. Né? A taxa de desemprego já dá sinais de queda, deu uma equilibrada, né? No começo do ano e agora não está subindo como estava no ritmo anterior. Agora, vamos aguardar a evolução aí dos dados econômicos e não seria surpresa, dentro da nossa avaliação, que o índice de desemprego começasse a cair a partir do final do meio ou final do terceiro trimestre. Bom, evidentemente, sabemos todos que o Selic está caindo, segundo as decisões do Banco Central, mas em azul, mais claro, nós temos a taxa de empréstimos bancários, alta, bastante alta, subiu muito nos últimos anos. Mas é importante mostrar que ela já começa a cair. Né? Isto é um dado da maior relevância, muito importante. Finalmente, começa a responder ao alívio de política monetária pelo Banco Central. Um dado também que devemos levar em conta, é muito sério, é a questão do endividamento das empresas e das famílias. Na curva da esquerda, nós vamos ver que a dívida líquida das empresas sob valor de mercado, ela subiu enormemente a partir de 2011, tá? Atingindo números, de fato, preocupantes até o meio do ano passado. Mesmo antes da economia começar a crescer, já no segundo semestre do ano passado, a dívida das empresas já começou a cair como proporção ao valor da empresa.
E esse foi um fenômeno pronunciado e forte, como vemos ali no gráfico. Portanto, é muito relevante que este ponto, esta tendência esteja se consolidando no Brasil. Do lado direito, o endividamento das famílias também, né? Nós estamos vendo aí o endividamento das famílias, evidentemente com um movimento um pouco mais gradual, mas já também que subiu bastante, começando a cair. Eu vou medir aqui as projeções de PIB segundo um critério que eu acho mais relevante no momento em que o país começa a sair da maior crise da nossa história. O país teve uma contração que é a maior desde que o PIB brasileiro começou a ser medido, e é também a recessão mais longa. Com isso, na medida que a recessão, o PIB caia muito, a recessão leva a uma queda muito pronunciada do PIB, no momento que o PIB começa a crescer, comparando um ano com o outro, média contra média, nós temos o fenômeno do carregamento estatístico, né, que é exatamente a queda do ano anterior. E, portanto, nós achamos muito importante mencionar o que é o crescimento na margem, isto é o marginal, que é o quarto trimestre de 2017, por exemplo, contra o quarto trimestre de 2016, medindo este número, tá certo? E o quarto trimestre de 17 contra o terceiro de 16, aí anualizado, né? Trazendo essa taxa trimestral para um valor anual. E nós vamos ver que nós temos crescimentos importantes aí, independente dos números, né? Esse número são previsões que estão sujeitas a muita variação, né? 2007 já tivemos 2,2, já subindo novamente, voltando ao patamar que já tínhamos atingido, mas é importante mencionar que nós temos aqui um número forte já previsto para o último trimestre de 2017, o que significa que o ritmo de crescimento para 2018 já entramos, segundo as previsões, no 2018 já bastante mais robustecido em termos de taxa de crescimento. O Hélio mencionou as reformas microeconômicas, né? Eu gostaria de passar rapidamente por isso. Por quê? Porque uma coisa é o Brasil sair da crise e voltar a crescer. Isso é importante, fundamental, estamos voltando a crescer. Outra coisa é a taxa de crescimento. Que taxa nós estaremos crescendo nos próximos anos? Né? E aí é fundamental. O Banco Mundial, como muitos acompanham isso, tem lá um ranking, que é o Doing Business, né? Que eu prefiro traduzir como a facilidade de produzir no país, né? Em que o Brasil está mal colocado. Nós fizemos um trabalho conjunto da Fazenda e do Banco Mundial. Técnicos estão trabalhando nisso desde setembro do ano passado, quando eu fiz uma reunião com o presidente do Banco Mundial em Washington, e estamos trabalhando juntos, Banco Mundial e a área econômica, no sentido de endereçarmos e resolvermos esses problemas que fazem com que a posição no Brasil no Doing Business seja baixa, né, perto de número 120 e 149 países. Primeiro, ou melhor. Né? Então, isto significa, em última análise, produtividade. Possibilidade de produzir no Brasil mais barato e melhor. Então, nós estamos trabalhando aí em toda uma vasta lista de itens. Por exemplo, na questão do crédito, o cadastro positivo, a duplicata eletrônica, alienação fiduciária, lei de falência, as mudanças na lei de recuperação judicial, a lei de letra imobiliária garantida, etc. É uma agenda extensa de trabalho que não é tão visível, não é? Principalmente agora, em que a batalha política, etc., está nas manchetes o tempo todo. Existe, no entanto, todo um trabalho intenso sendo feito e prosseguindo em todos esses itens que vão visar, em última análise, a redução do spread do crédito no Brasil, né?
Vou dar um exemplo claro aqui, a duplicata eletrônica, que, na realidade, será um Centro Nacional Eletrônico de Registro de Recebíveis, duplicatas e outros recebíveis. Isso permite uma garantia, né, principalmente para empresas médias e pequenas, etc., que dependem da garantia da duplicata, por exemplo, ou de recebíveis, que possam dar às instituições financeiras uma garantia inquestionável, não só da existência, como do fato de aquele recebível não estar comprometido, etc., etc. Mudanças na lei de falências muito importantes. Dá um exemplo claro, apenas um, para não alongarmos demais nisso. Hoje, existe muitas vezes uma situação onde uma empresa está em recuperação judicial, tem um bom ativo, quer vender o ativo, ou tem, vamos supor, uma empresa subsidiária boa, quer vender, compradores estão dispostos a comprar isso, os credores da companhia querem vender, porque vai entrar caixa, inclusive os trabalhadores, tá? Querem vender, porque os trabalhadores também são credores da companhia. Todos querem vender, porque o preço é bom e a oportunidade de venda de reforçar, e esse dinheiro vai entrar para pagar os créditos, os débitos da companhia, no caso, né? Os débitos e os créditos dos trabalhadores, dos bancos, dos fornecedores, etc., etc., etc. Muito bem, muitas vezes o advogado aconselha o comprador a não fazer a compra, porque existe uma dúvida, até que ponto as dívidas da empresa em recuperação judicial não podem ser um passivo contingente, portanto, o comprador do ativo funcionar como sucessor do endividamento. Então, isso são inseguranças que existem na legislação. Em resumo, tudo isso são coisas que precisamos resolver para o Brasil voltar a crescer e a taxas maiores. Eu estou dando um pequeno exemplo, a lista é extensa, não é? Na redução da burocracia, no e-social, Redesim, etc., etc. Eu tenho citado várias vezes esse exemplo, que é o mais emblemático, todos sabem disso aqui. A abertura ou fechamento de uma empresa em São Paulo demora, em média, 101 dias. A ideia era, uma primeira fase, levar para 7, depois, dentro de um ano, depois para 5, e, no final do processo, para 3 dias. Pagamento de impostos também, descer para mais de 1/4 o tempo médio gasto por empresa para pagar imposto no país. Portal único do comércio exterior e o operador econômico autorizado. A ideia é reduzir os procedimentos para importação e exportação de 5 para 3 dias, de maneira que tudo isso possa ser feito eletrônico, etc., de uma forma mais rápida. Cadastro positivo, a mesma coisa, né? Nós temos aqui experiências muito bem-sucedidas em muitos países, a experiência consagrada, né? A maior parte das pessoas aqui presentes sabem disso. Vão num país, entra lá, o vendedor, a loja ou o credor entra no cadastro positivo e tem lá o histórico muito fácil. Aqui no Brasil, o cadastro positivo existe por lei, mas é complicado. Alguém tem que autorizar a entrada no cadastro positivo, etc., e acaba, com isso, ele cobre um número pequeno de pessoas. Com a existência do cadastro positivo, nós poderemos ter, de fato, uma maior consistência e garantia na concessão do crédito para consumidores, de uma maneira geral, pessoas físicas principalmente, e isso deve, sim, levar a uma queda no custo do crédito para o consumo no país, na medida em que o percentual de perdas tende a cair, não é? A reforma trabalhista, já extensamente discutida, não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas a ideia, de novo, é fazer com que que hoje é um dos grandes problemas da economia brasileira, em termos de custo para produzir no Brasil, possa ser enfrentado com uma legislação mais abrangente, que, inclusive, empodera o trabalhador e o seu representante, o sindicato, na medida em que o que seja acordado entre as partes possa prevalecer sobre o que possa existir de decisão judicial. Tá? Hoje, muitas vezes, sabemos muito bem disso, há um acordo, mas esse acordo não prevalece. Não é? Então,
mudança da maior importância. Todos estão acompanhando, está nas manchetes, etc. Sofreu aquela derrota na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, etc. Passou numa, perdeu na outra. A expectativa, no entanto, é de que, de fato, vá ser aprovada. Vamos aguardar. Mas o importante é que está produzindo, está progredindo, está indo à frente. Tá? E as indicações agora são positivas. Vamos aguardar. Da Previdência, né, o Brasil, de fato, é um ponto fora da curva. Se nós olharmos os benefícios do regime geral, com percentagem do PIB à direita, nós vamos ver que a despesa do INSS era 3,3% do PIB em 91, 8,1% do PIB o ano passado, e em 2060 chegaria a 17,2% se nada foi feito. Isto é, quase 10% de PIB, 9% de PIB de aumento de custo da Previdência. Isso é sustentável. E a nossa mensagem é muito simples. O mais importante do que a idade de aposentadoria é a garantia de que a pessoa vai receber a aposentadoria. Sabe? Porque a Previdência quebra. Vários países aí já quebraram. Existem países do sul da Europa que tiveram que cortar valor da aposentadoria, cortar substancialmente, porque senão não podia pagar. Né? Então, nós temos, de fato, condições de avançar nisso. O gráfico à esquerda é um pouquinho mais complicado, mas também a mensagem é simples. A população brasileira é relativamente jovem. Por isso que o Brasil, aí, que está a bola vermelha, está bem à esquerda do gráfico. Por quê? Porque o Brasil é jovem. O percentual de pessoas acima de 65 anos sobre aqueles abaixo de 65 é pequeno, comparado, por exemplo, com o Japão. O Japão, na extrema-direita, aí, com uma taxa, portanto, onde as pessoas com mais de 65 anos de idade representam quase 50% do número de pessoas abaixo de 65. No entanto, né, o gasto público com previdência, com percentagem do PIB, no Brasil, é um pouquinho maior que o Japão. Né? Isso significa que é insustentável. Bom, em resumo, não é uma questão de discussão. Né? Eu recebi um e-mail há um tempo atrás de um cidadão, que eu não conheço, mas ele disse o seguinte, falou, olha, eu fiz o meu plano de vida, onde eu comecei a trabalhar aos 18 anos de idade, com 35 anos de contribuição, e eu fiz todos os meus planos para me aposentar aos 53. E eu não gosto de trabalhar. E eu prefiro me aposentar e gozar a vida. E por que você não quer me deixar eu me aposentar com 53? Eu digo, perfeitamente. Tá certo? Por mim, todo brasileiro podia se aposentar com 50 anos de idade até mais jovem. O problema é que alguém tem que pagar isso, e quem paga é a população brasileira, tá certo? E se não houver condições, aí o risco que se ocorreria é, na realidade, se você se aposentar de fato 53, depois acabar não recebendo a aposentadoria, porque a Previdência poderia chegar à insolvência. Estamos longe disso, estamos discutindo isso na hora certa. A questão do ambiente de negócios aqui, que é exatamente o que eu chamo de facilidade de produzir no país, é o doing business, nós temos algumas experiências aqui interessantes. O Brasil, aqui em vermelho, cresceu, e em comparação com outros países, depois estabilizou e caiu um pouquinho, né, nos últimos 3 anos, por aí. Os países de melhor desempenho entre os emergentes, aqui é Rússia, México, Colômbia, Peru, Chile, Brasil e Argentina um pouco mais embaixo, a Bolívia mais ainda. Os países 100 são aqueles de melhor desempenho, aqueles países, de fato, que têm uma eficiência muito grande. Tem vários aqui que estão nessa linha, Singapura, Suíça, Finlândia, etc., e Canadá, de uma certa maneira. Tem vários aqui, os Estados Unidos mais perto, a Alemanha é um pouco maior também do que esse nosso número. Agora, tem experiências importantes, independente de questões políticas. A Rússia, por exemplo, teve um crescimento muito grande, teve sucesso nesse trabalho de sair, de mudança de patamar. Sair aqui de onde estava, junto aqui com o Brasil, Argentina, etc., e subiu para o patamar dos países lá intermediários. Então, não há dúvida que o Brasil tem condições
de subir e estamos trabalhando duro para isso. No caso desta melhora, né, a subida, existem correlações também internacionais, aí, abrangentes, séries históricas enormes, etc., que mostram que há uma correlação, sim, entre a classificação dos países nesse ranking e a renda per capita. Quer dizer, o país que tem maiores condições de produzir melhor, mais barato, tende a ter uma renda per capita maior. Um outro dado que eu gostaria de chamar a atenção em relação ao teto e às demais reformas fiscais é o seguinte. Em 1991, do lado esquerdo aí do gráfico, em 1991, a despesa primária total do governo brasileiro era 10,8% do PIB. E, em 2016, atingiu 19,8%. Um crescimento constante no período todo. É importante dizer isso. Mantida essa tendência sem o teto, etc., isso iria para 25,4% do PIB, ao redor disso, em 2026. Com o teto, meramente com a aplicação do teto, isso cai para 15,5%. E nós estamos falando aqui numa diferença de quase 10% de PIB. Isto é muito relevante, é muita coisa. Recursos que vão estar à disposição da sociedade para investimento, para consumo, etc. Em resumo, é fundamental, inclusive porque a propensão marginal para o investimento, poupança, etc., da população é maior, por razões óbvias, do que o governo. O governo não é cara para poupar o governo e para, infelizmente, o investimento também é mais baixo. É histórico isso em qualquer país. Então, isto é fundamental aqui para o Brasil. Muito bem. Falando um pouco de PIB potencial, isso é uma discussão muito teórica, é evidente, mas nós podemos partir de uma base concreta, que é o crescimento do Brasil nos últimos 20 anos, até 2013. 94 a 2013. A média foi 3,3%. Existem algumas questões aí, o efeito demográfico, menos a população brasileira com menos jovem entrando no mercado de trabalho, etc., o crescimento médio da China caindo, uma série de coisas. Isso deve diminuir esse potencial aí, é um cálculo aproximado, cerca de 1%. E nós temos aqui, portanto, um PIB potencial, país sem crise, funcionando, crescendo, equilibrado fiscalmente, etc., mas um crescimento potencial de um pouco acima de 2%, é 2,5%. Com reformas microeconômicas, nós aumentamos esse potencial, mas também com o fenômeno aqui do crowding, quer dizer, quando o governo está expulsando o setor privado da economia, crescendo muito, é o crowding alto, né? É o jargão clássico do economismo internacional. O contrário é o crowding. Com tudo isso, também aumenta o potencial. Então, a nossa expectativa é que, com a conclusão dessas reformas, nós teremos, no final do processo, um PIB potencial que pode estar acima de 3,5%, voltando, inclusive, atingindo patamares acima da média histórica, apesar da demografia. Em resumo, é isso, as medidas necessárias estamos tomando para garantir a estabilidade da economia, em primeiro lugar. Os fundamentos econômicos têm melhorado, é evidente, né? Saímos de índices negativos mês a mês do PIB, né? Caiu 3,5%, cresceu 1% no primeiro trimestre, sobre o trimestre anterior. Teve uma contribuição importantíssima da agricultura, mas o restante da economia também cresceu. Então, temos vários dados positivos de abril, maio, etc. O governo está comprometido com a redução do papel do Estado, as reformas vão aumentar a produtividade do país e estamos construindo um caminho para o desenvolvimento sustentado. Esse é o ponto importante, né? Criando oportunidades para o investimento. Em resumo, é este o quadro. Dentro da presente circunstância do país, eu posso dizer o seguinte: o meu foco, 100%, é na agenda de reformas, microeconômica, macroeconômica, controle fiscal, estamos trabalhando dia e noite,
temos membros novos da equipe, gente que deixou posições relevantes na academia, seja no Brasil, seja no exterior, se juntou à equipe, estão trabalhando, né? Temos gente que está trabalhando exclusivamente, por exemplo, na agenda de microrreforma, profissionais do maior gabarito técnico respeitados no mundo inteiro. Então, em resumo, é uma equipe forte, integrada, alinhada, e estamos trabalhando aqui fortemente no sentido de, independente de qualquer coisa, manter o foco na economia, nas reformas no país e dar condições para que todos trabalhem, possam produzir e fazer exatamente aquilo que é importante para o Brasil crescer, que é cada um no seu dia a dia aqui ter condições de produzir mais e melhor. Muito obrigado.